Lembra que eu falei que cada um desses elementos ele faz a festa ser mais incrível, não é? A gente vai focar no nosso primeiro elemento, que é a equidade, que seria o convite. Lembra? Pensando no convite, tem uma frase que eu sempre penso quando eu falo de educação. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Essa frase é do Rubem Alves. Esse convite que nossos alunos recebem, ele tem que ser feito de uma maneira que todos possam chegar a essa festa. E quando eles cheguem nessa festa, eles têm que ter possibilidade de saírem diferentes de lá, não é? A gente não quer que seja um ambiente em que eles se sintam presos, como se fosse uma gaiola. A gente quer que eles tenham acesso a coisas divertidas dessa festa que ela pode oferecer, a essas culturas diferentes. Então, pensem que a sala de aula, ela não é só um ambiente para eles adquirirem esse conhecimento e saírem de lá. Eles têm que adquirir esse conhecimento, fazer hipóteses, contestar, construir algo, somar com o que eles já trazem pra gente. E por isso que eu acho que essa frase ela fala bem sobre o que a gente tem que ter em mente quando planeja as aulas, quando a gente recebe esses alunos. Lembra, a gente convida eles, a gente não está convidando eles para uma gaiola, a gente está convidando eles para uma experiência que vai dar asas para esses alunos, que eles saiam de lá transformados e equipados para poder socializar. A sua sala de aula, independente se for para alunos pequenos, adolescentes, adultos, uma sala de aula física, online ou híbrida, ela tem que dar possibilidades. E quando os alunos eles recebem esse convite de estar nas aulas com você, você também tem que dar opções para que eles participem na maior medida possível. E sobre participação, a gente precisa pensar numa coisa. Quando você fornece esse convite, alguns alunos eles vão precisar de mais instruções para poder chegar nessa festa. Por exemplo, se eu recebo um convite de uma festa, eu não consigo simplesmente só ver o endereço. Acho que eu já sei onde que é. Vou colocar no aplicativo e vou chegar lá. Eu gosto de entender como que é essa área, como que é essa região, onde que fica essa festa. Então, eu sou uma aluna que eu preciso de um pouco mais de suporte para entender como que eu vou chegar lá, para eu planejar o meu itinerário. Então, a equidade, ela não é só você dar esse suporte, mas o suporte ele tem que levar a uma autonomia desse estudante. E você tem que entender que diferentes tipos de alunos vão demandar diferentes tipos de instruções. Então, pensa, como que você vai fazer para que o aluno leia essa informação no convite e ele chegue à sua festa? Será que você vai ter que desenhar um mapa? Será que você vai ter que, além de desenhar um mapa, você vai ter que dar instruções bem quebradas? Então, a equidade, ela vai se fazer presente quando você tiver mais intenção de que todos cheguem nessa festa e tenha a noção de que você talvez vai precisar adaptar bastante para que todos sigam a mesma instrução. Uma outra coisa importante da gente pensar é como que eu posso transformar isso em ações no meu dia a dia. Uma dica que eu sempre dou para os professores é, no seu planejamento, pense em como você vai fazer para que todos atinjam o objetivo comunicativo. Se você tem proposto uma atividade em que os alunos precisam pedir informações para chegar em algum lugar, ou eles precisam fazer uma série de perguntas para poder atingir o objetivo da atividade, pense em como você pode melhorar suas instruções, talvez, para que todos consigam performar as mesmas perguntas, ou cheguem pelo menos a respostas parecidas com o que você esperava. Então, as instruções, elas têm que ser principalmente muito claras e também têm que ser adaptadas para que esses alunos sintam que eles conseguem chegar a esse lugar. Eu sempre estou falando aqui dessa metáfora da festa, mas é muito real isso. Muitas vezes a gente planeja uma atividade, a gente quer que o aluno chegue a um certo ponto, que ele termine aquela atividade. Mas a gente não para pensar que nesse caminho de chegar ao final da atividade, ele pode encontrar vários obstáculos. Então lembra, você fez o convite para o aluno, para ele vir para essa festa. Mas como é que você vai ajudar ele a chegar? Eu tenho algo que pode te ajudar. Uma atividade que eu sempre peço para os professores fazerem, no dia a dia mesmo e no planejamento, é como você vai adaptar as instruções que você dá
para os alunos poderem chegar ao objetivo daquela atividade. Isso tem um nome, gente. A gente chama de ICQs. O que são ICQs? Elas são Instruction Checking Questions. E essas Instruction Checking Questions, elas são perguntas para você checar as instruções. Calma que eu já vou dar um exemplo. Por que a gente usa as ICQs? Principalmente para garantir que os alunos entendam as instruções para uma atividade ou tarefa. Pode ser uma atividade no momento da aula, uma atividade que vai ser feita de lição de casa, uma atividade que seja feita individualmente, em pares, em grupos, online, presencial, para criança, para adolescente, para adulto. Então, ICQs, elas não têm um público só em que você vai planejar essas perguntas, mas você precisa entender que elas vão te ajudar e muito a checar se os alunos estão entendendo como chegam até aquele ponto. Além disso, elas asseguram que eles saibam exatamente. Lembra que eu falei para vocês que é importante que quando a gente pense em equidade, a gente pense em dar esse suporte para que todos alcancem, mas também dar uma certa autonomia? Quando você planeja ICQs, perguntas, que sejam muito bem feitas, você também dá para o aluno um papel mais ativo de participação ali, nessa checagem do que eles têm que fazer. Calma que tem um exemplo para vocês. Tem outros pontos que eu acho bem importante de falar sobre ICQs, que elas também ajudam você a ajustar essa dinâmica dessa sala de aula, garantir, mais uma vez, a clareza e também você apresenta as atividades de forma mais lógica. Muitas vezes tem professores que chegam para mim e falam: nossa, adoraria que minha turma fosse mais coordenada, no sentido de eu dou as instruções e eles fazem exatamente como eu pedi. Mas eu sempre viro e pergunto, como que tá? Quais são as palavras que você usa para dar essas instruções? Será que você não precisa quebrar um pouquinho e checar se eles estão entendendo o passo a passo? Então, às vezes, não é só que a turma é disruptiva, ou que a turma é bagunceira, ou que às vezes um aluno individual não esteja ouvindo você. Talvez seja importante você pensar se no seu planejamento você está colocando um tempinho para planejar essas ICQs. Então, vamos ver aqui um exemplo bem interessante de como ICQs podem ser feitas na prática. Vamos imaginar que estamos na sala de aula e queremos fazer um jogo com perguntas e respostas. Teacher chega e fala: vamos ter um jogo onde vocês devem fazer uma pergunta para o colega e ele precisa responder. Depois vocês trocam de papel, função. Então, eu vou colocar essas duas palavras, papel ou função, e você pode imaginar qual palavra seria melhor para você. A teacher, nesse momento, ela vai dar os papéis para os alunos. Quando eu falo papéis, pessoal, não é papel físico, é roles, cada um tem uma função. Então, ela vai falar student A and student B, student A and student B. Qual que é o próximo passo dessa teacher? Depois que ela modelou quais, as perguntas que eles vão fazer, ela pode checar se eles entenderam como que vai se dar essa dinâmica. Então, ela pode perguntar: quem faz a pergunta primeiro, student A ou student B? Porque ela modelou anteriormente, ela pode ter colocado no quadro Student A and Student B. Então, o Student A tem que responder: eu faço a pergunta primeiro. Depois disso, a teacher vai checar o próximo passo. O que vocês fazem depois de responder? Se nas suas instruções você colocou que depois de responder eles têm que anotar alguma coisa, eles teriam que te responder que eles iam anotar a resposta do colega. Nesse exercício aqui, eu coloquei direto que depois de responder eles vão trocar de papel. Então, quem respondia agora passa um papel mais ativo que vai fazer essa pergunta. Depois de responder, trocamos de papel, função e o meu colega faz a pergunta para mim. Um exemplo de uma situação que pode acontecer, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu várias vezes. Se o aluno estiver confuso e disser: eu faço outra pergunta, você pode reforçar. Após seu colega responder, é a vez dele fazer a pergunta para você. Vocês devem se revezar. Então, nesse momento, você está checando. Primeiro, se o aluno entende qual que é o papel dele naquela atividade. Segundo, se ele entende que tem um turno ali de fala. Então, eu faço a pergunta, o outro responde.
Se tiver uma outra instrução, talvez eu tenha que anotar. Se não tiver uma outra instrução para anotar, eu vou passar a perguntar. Então, é importante a gente ir treinando os alunos para que eles também compreendam as instruções e chequem com você se está apropriado. Quantas vezes você já não está ali passando na sala, monitorando, ou até uma aula online, você viu que eles estão fazendo as perguntas tudo embaralhado, fora de ordem? Ah, gente, várias vezes. Então, hoje, no meu planejamento, eu faço questão de ter um momento de colocar minhas ICQs. E as ICQs, pessoal, elas são perguntas para gerar respostas que sejam fechadas. Então, é sempre assim: você vai fazer isso ou aquilo. O que você vai fazer depois? Nessa pergunta de o que você vai fazer depois, não pode ser uma coisa muito aberta. Nas suas instruções tem que ficar claro qual que é o próximo passo. Então, assim, idealmente que essas ICQs elas sejam mais de opções, ou um ou outro, e quando você pergunta o que você vai fazer depois, que esteja bem claro esse passo, porque senão pode gerar mais dúvidas. Então, pensem, como que eu posso melhorar essas minhas ICQs, essas minhas Instruction Checking Questions? É uma boa para você garantir que todos participem ativamente, que eles entendam o que eles precisam fazer para participar. Lembra que eu falei que, às vezes, equity, diversity and inclusion, elas são tão conectadas que pode ser uma pontinha de uma pontinha de outra nas tarefas que eu vou dar aqui? Pode ser isso. Então, quando a gente trabalha com equity, a gente não está trabalhando só com essa equidade, né? Se você trabalha com instruções mais quebradas, você também está incluindo alunos que precisam de um suporte maior. Então, a gente vai sempre ter essa conversa, né? Desses 3 elementos-chave para fazer a nossa sala de aula ou a nossa festa bem-sucedida. Um outro exemplo que eu gostaria